Olá, leitor que nos acompanha aqui pela TV Continente. Você viu aí mais cedo que nós entrevistamos o médico Genilson Leite. Falamos um pouco a respeito do surto de gripe, a Covid-19, que vem aqui assustando um pouco os acrianos, e agora nós voltamos para falar a respeito da síndrome mão-pé-boca, que também vem causando aí um surto no nosso estado. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Nani. Dizer que é um prazer mais uma vez estar conversando aqui sobre problemas de saúde pública que afetam a nossa população, especificamente este assunto que tem muitas dúvidas, sobretudo para os pais. Fico à sua disposição para fazer os esclarecimentos que você achar necessário. Dr. Genilson é médico infectologista, então ele vai conseguir falar para a gente aqui com propriedade sobre essa doença, né, que é uma doença infecto-contagiosa que vem assustando um pouco, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só em Rio Branco, entre os meses de novembro e dezembro, foram quase 800 casos. Nós não conseguimos os dados do interior, porque a Secretaria de Saúde do Estado disse que não tem que ser feito com os municípios, e nós não conseguimos fazer esse levantamento, mas sabemos que no interior ela também vem trazendo alguns problemas. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, doutor, quais são os sintomas dessa doença, como que ela pode estar se propagando da forma que está acontecendo? Então, primeiro dizer que esta é uma doença viral, né, que é causada por um vírus. A transmissão, ela se dá através da saliva, né, através das fezes e através de objetos contaminados, ou com saliva, ou com fezes, ou algum outro derivado humano que possa ter o vírus, né? É uma doença, é bom que se diga, de fácil transmissibilidade, por isso que ela pode se propagar tão rápido e que na maior parte das vezes afeta crianças menores de 5 anos, podendo afetar também crianças maiores. A forma de apresentação da doença se dá por meio de lesão na garganta, né, na orofaringe, que a gente chama, e também de manifestações na pele, com bolhas, né, vesículas inicialmente, bolhas e que posteriormente pode até evoluir, né, para inflamações de toda a pele, dependendo de cada caso. Então é fundamental que os pais tomem alguns cuidados. Digo ainda que na maior parte das vezes a evolução é benigna. Dificilmente as crianças acabam evoluindo para casos mais graves. Na maior parte das vezes a evolução é benigna. Portanto, é preciso também, apesar das lesões, do incômodo que a criança tem, não é fácil a criança não conseguir deglutir, se alimentar, fica babando bastante, não consegue, né, se hidratar. Isso causa uma ansiedade muito grande nos pais, mas assim, digo que na maior parte das vezes a evolução da doença é benigna. Quando eu digo benigna, não leva a criança para a hospitalização. Por isso, paciência e tratamento adequado, tentando hidratar a criança, se tem febre, dá dipirona, né, nas gotinhas, dá medicamento também para dor, que pode ser também a dipirona, que ela sente muita dor devido às vesículas. Então, paciência nesse momento é muito importante. Agora, outra medida que é preciso se tomar é evitar propagar a doença, né? À medida que você vê que o seu filho ou sua filha começou a babar bastante, não conseguir engolir o alimento ou apresentar vesículas na pele, uma das primeiras providências é deixar a criança mais restrita ao espaço, né? A sua casa, doméstico, espaço doméstico, né? Não levar para parquinhos, né? Não levar para shopping, não levar para outros espaços que tenha outras crianças, porque lá ela pode transmitir a doença para outro grupo de criança e isso vai fazendo com que o vírus vá se espalhando, porque, como eu falei, ele é de fácil, né, transmissibilidade. Dentro de casa, geralmente o curso da doença demora em torno de 7 dias. A maior parte das doenças virais acabam se resolvendo 7, 8 dias se não há complicação. E as complicações podem ser, por exemplo, sobreinfecção bacteriana, às vezes as vesículas estouram, né? E aí quando estouram as bactérias que a gente tem na pele, que a gente chama de estafilococcus, streptococcus, eles acabam sobreinfectando e aí vão causando quadros mais severos.
Por isso que aí é importante a avaliação médica para ver se precisa ou não de antibiótico. Inicialmente, vírus a gente não trata com antibiótico. Ou seja, antibiótico significa amoxicilina, cefalexina, né? E todo esse grupo de medicamento. Essa síndrome ninguém trata com antibiótico. A gente só coloca antibiótico se você percebe que em cima da lesão causada pelo vírus, as bactérias acabaram entrando. E isso é uma decisão do médico. Por isso, em casa, a família não pode entrar com essas medicações, porque às vezes faz atrapalhar. Agora, como se trata de uma doença que tem um contágio muito alto, o senhor acredita que esse surto se deu com o retorno das aulas, mesmo que de forma híbrida, essa convivência de crianças acabou espalhando a doença? Também, você observa que à medida que as crianças vão se distanciando uma das outras, vão ficando mais no espaço doméstico, as doenças também vão diminuindo, né? Quando elas voltam para esse convívio, as doenças acabam se propagando, aumentando o registro delas. Então é comum que as aglomerações, que o aumento, né, da circulação de pessoas cause mais doenças. Isso é comum, isso é previsível. Agora é importante a gente tomar as medidas sanitárias para que isso não se transforme em grandes transtornos, ou que para a gente não deixar também que algo que aparentemente pode ser bem conduzido se transforme em um problema maior. Mas a volta às aulas, o convívio entre as crianças são ambientes propícios para que as doenças possam se expressarem. Portanto, é sempre importante a gente tomar as medidas sanitárias. Se a doença é imunoprevenível, se vacinar. Se é uma doença de transmissão respiratória, usar máscara. Se é uma doença de transmissão oral-fecal, né, ou fecal-oral, você lavar bem as mãos com água e sabão. A higienização sempre vai ser muito importante. Agora, doutor, ela é uma doença que atinge principalmente crianças, mas por ser ter uma transmissão muito alta, um adulto ele pode transmitir mesmo não apresentando sintomas? Pode. Inclusive assim, os adultos, geralmente, dificilmente expressam clinicamente essa doença. Por quê? Porque à medida que o vírus entra no corpo delas, ela já tem anticorpos para poder combater este vírus. No entanto, elas podem ali transitoriamente, né, através das suas mãos ou através da sua orofaringe, né, levar o vírus para dentro de casa e passar para uma criança. Isso pode acontecer. Então, nós adultos também temos que tomar os nossos cuidados para que a gente não esteja levando o vírus para os nossos filhos. Quando você chegar em casa, sempre é importante lavar bem as mãos, tirar as roupas sujas, né, da rua, do dia a dia, do nosso cotidiano, né, e tomar um banho para depois ir abraçar, para depois ir para o convívio com as crianças, porque nós podemos sim levar esse vírus para dentro de casa. Agora, doutor, eu sei que essa doença não tem uma vacina, mas eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho da importância da vacinação. Nós sabemos que a pandemia fez com que a vacinação, que no Brasil sempre esteve um pouco mais à frente, ela regredisse muito, né? Os pais deixaram de levar as crianças para se vacinar. E o senhor acha que isso pode trazer consequências? Sim, o Brasil sempre teve uma cultura de vacinação. Nós somos o país que maior capilarização temos em função dos vários anos de tradição vacinal, né? Inclusive, a vacinação, desde que o Programa Nacional de Imunização foi criado, a expectativa do povo brasileiro, expectativa de vida, aumentou muito. Ocorre, pois, que com a vacinação e a politização da pandemia, o governo federal atual, Bolsonaro, acabou, né, fazendo todas essas falas, essas verbalizações, essas afirmações em relação à vacina, e como ele sempre teve ouvidos na sociedade, isso acabou gerando muitos problemas em relação à credibilidade da vacina e da vacinação. Você imagine que foi feito o registro este ano, que o Brasil que este ano que passou, esse ano que nós estamos terminando ele, foi o de menor registro vacinal de toda a história, ou seja, nós que vivíamos com todas as vacinas, eu não estou falando da Covid, eu estou falando das outras vacinas, né? Nós que sempre tivemos as nossas metas vacinais elevadas, né? Este ano nós estamos com uma baixa procura de vacina
em todas as áreas, para sarampo, para poliomielite, né, para febre amarela. As pessoas ficaram com receio de ir buscar a vacina. E isso pode, inclusive, lá na frente, fazer com que algumas doenças imunopreveníveis possam voltar em função dessa baixa vacinação. Então, vacinar é muito importante, porque é a vacina que vai combater muitas doenças que atacam a sociedade de maneira mais coletiva e que diminui a expectativa de vida da nossa população. Então, precisamos vacinar, precisamos cuidar das nossas famílias, cuidar da nossa sociedade, utilizando as vacinas para aquelas doenças que são imunopreveníveis. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui e aceitar nosso convite para esclarecer um pouco sobre essas doenças para a nossa população. Obrigado, Nani. Desejo a toda a população do nosso estado, do estado do Acre, que possam fazer essa travessia de ano, né, com muita tranquilidade, que o ano que vem possa ser um ano de paz, de tranquilidade, que os nossos sonhos todos possam avançar, né, daquilo que nós desejamos.